Vamos falar sobre a importância da sua postura, o que é uma postura teoricamente dita normal, fisiológica, e vamos falar um pouco mais sobre as alterações principais que acometem a coluna. Nossa postura se refere basicamente à forma como nosso corpo se posiciona ou se alinha frente à força da gravidade. Lembra das aulas de física lá atrás? A força da gravidade é uma força que incide sobre todos nós aqui na Terra e que faz com que a gente mantenha os pés no chão. A gente fica fixado, E isso vale para as nossas posturas em pé, posturas sentadas, posturas deitadas. Em qualquer uma dessas posturas, até de ponta cabeça, a gravidade vai estar agindo sobre você. Então, uma boa postura é aquela em que você consegue distribuir uniformemente por todas as suas articulações, os seus músculos, os seus ossos, essa força externa da gravidade. Assim você não sobrecarrega nenhuma dessas estruturas, que é o que acontece numa má postura. Lembrando que esses termos boa e má postura não necessariamente são os ideais, eles são apenas os mais comuns, que a gente está mais acostumado a ouvir, Mas lembre-se que cada pessoa tem diferentes rotinas, diferentes atividades, diferentes estruturas ósseas, que já nasceram, seja por genética ou então alguma outra coisa que pode ter acontecido na infância, enfim. Todas as pessoas são diferentes, elas têm corpos, estruturas diferentes. Então, uma postura que é boa para uma pessoa pode não ser boa para você. Isso depende muito da sua rotina, das suas atividades. Se a gente fizer uma analogia aqui com um prédio, um engenheiro que está lá construindo, planejando um prédio, e ele pegar e não planejar direito onde ele vai colocar as colunas, as vigas, toda a estrutura, a base desse prédio, ele provavelmente não vai ser um prédio muito forte, às vezes ele pode não ser um prédio muito estável, e isso pode causar algumas rachaduras, pode causar algumas infiltrações, enfim, são muitas variáveis, E a mesma coisa acontece com o seu corpo. Não significa necessariamente que se o prédio não for com uma base bem construída, ele vai cair e não vai dar certo. Mas ele poderia ser muito mais estável, ele poderia durar muito mais anos, ele poderia ter uma resposta muito mais saudável, assim como o seu corpo. Quando uma base é bem construída, quando ela é bem fortalecida, a probabilidade é que a sua qualidade de vida vá aumentar muito. E como estamos falando em base do nosso corpo, vamos falar um pouquinho mais sobre a coluna. Lembrando sempre que a postura não se refere apenas à posição da sua coluna, ok? Os seus pés interferem, os seus joelhos, os seus quadris, tudo isso são estruturas que acabam influenciando na sua postura. A coluna é apenas o mais comum, é o que a gente acaba falando mais, Então vamos dar uma aprofundada nela hoje. Nossa coluna vertebral é formada por 24 vértebras, mais o sacro e mais o cóccix, que são vértebras fundidas, Elas ficam lá no finalzinho da nossa coluna. As nossas vértebras são ossinhos empilhados um em cima do outro e são divididas em 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Todas elas são diferentes entre si. As vértebras cervicais são mais finas, mais móveis, as vértebras torácicas são mais estáveis para proteger a nossa caixa torácica e as vértebras lombares são mais espessas, justamente para segurar mais as cargas, os impactos, elas dão mais sustentação ao nosso corpo. E ao contrário do que muita gente imagina, a nossa coluna ela não é naturalmente reta, ela precisa de curvas. As nossas curvas são fundamentais para que você tenha equilíbrio, para que você consiga ficar em pé, para que você consiga caminhar. Então não tente combater as curvas da sua coluna, elas estão lá com um propósito e são fundamentais para a sua saúde e para a sua qualidade de vida, para você conseguir realizar as suas atividades corretamente. E elas são fruto, na verdade, de toda a evolução do nosso corpo. A curva da cervical é uma lordose. Ela tem esse formato aqui, onde a cabeça está aqui é o centro da sua cervical e aqui é onde já inicia a sua coluna torácica, que vem logo abaixo. A sua torácica, ela tem essa curva ao contrário,
ela tem uma cifose. Essa curva ela vai para trás para dar espaço para os seus pulmões encherem e esvaziarem de ar. Lembra que nessa região torácica é onde a gente tem aqui justamente a nossa caixa torácica. Então a gente precisa de espaço, a gente precisa dessa curva também. Aqui termina a cervical, aqui começa a sua lombar. Aqui embaixo nós temos mais uma lordose, uma curva ao contrário. Então aqui nessa região nós temos a sustentação das nossas cargas. A lordose ela está aqui justamente para que você consiga se mobilizar, caminhar, sentar e fazer as suas atividades de membro inferior de uma forma mais saudável, mais mecanicamente estável. Quando observamos a nossa coluna na lateral, a gente vai perceber que ela forma, na verdade, um S justamente por causa dessas curvas opostas, né? E por que a gente tem essas curvas opostas? Porque a nossa coluna não é reta? Porque caso contrário, a gente não poderia se manter em pé e equilibrado. Nosso centro de gravidade iria variar demais e seria muito difícil. Isso é um processo evolutivo que permitiu que a gente ficasse na postura ereta, a postura em pé. Então a gente consegue caminhar, subir escadas, correr, fazer todas essas atividades graças às alterações posturais, as nossas curvas posturais naturais fisiológicas. E quando elas estão aumentadas ou diminuídas, aí o nosso corpo começa a fazer adaptações justamente para nos manter nesse equilíbrio. Então não é difícil de encontrar uma pessoa que tem uma hiperlordose lombar, ou seja, a curva dela está aumentada, que acabe desenvolvendo uma hipercifose torácica, uma curva torácica aumentada, a corcunda, e que eventualmente pode desenvolver também uma hiperlordose cervical, aumentar a coluna cervical, aqui a curva da coluna cervical, e acabar desenvolvendo aí até a corcundinha no pescoço, aquela triste. Tá vendo por que é tão importante que você cuide da sua coluna? É toda uma consequência. Se você acaba desalinhando um pedaço, o outro vai responder ficando mais desalinhado ainda, numa tentativa do nosso corpo de nos manter sempre numa posição ereta, que a gente consiga praticar as nossas atividades, consiga caminhar, consiga olhar para frente e manter o nosso corpo numa posição que ele consiga combater melhor essa força da gravidade. Então, sim, tem que prestar muita atenção na sua postura.